Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review, aquele review muito especial onde a gente dá nos mínimos detalhes todas as informações e o conteúdo de um material de estudo, uma Bíblia, enfim. Hoje eu tenho uma Bíblia de estudo muito bacana, eu demorei a comprar essa Bíblia de estudo, mas finalmente eu pude comprar. E é uma Bíblia que também em falta no mercado. Eu não sei se a Editora Vida ela está deixando de publicar essa Bíblia, enfim. Eu custei achar, achei na livraria da igreja que eu faço parte. Inclusive vou deixar na descrição aí o link para você estar adquirindo. É a Bíblia Ministerial, uma Bíblia publicada aí pela Editora Vida. Eu disse que é uma Bíblia de estudo porque é uma Bíblia que possui estudos. E são estudos bem específicos, estudos para você pastor, para você líder, obreiro. É uma Bíblia que traz assim recursos indispensáveis para uma liderança eficaz. Eu vou mostrar por quê, tá? Então antes da gente ir para o vídeo, se inscreva aí no nosso canal, deixa o seu like, é muito importante. Bom, ela vem numa luvinha, deixa eu tirar dessa luvinha aqui. É uma Bíblia que tem um tamanho assim grande, né? Ela é larga, não é uma Bíblia assim... É tamanho grande, mas o que eu acho assim, interessante nessa Bíblia é a questão dela ser uma Bíblia larga, né? Eu pego, por exemplo, uma outra Bíblia minha, olha só. A gente percebe que ela é um pouco larga. Deixa eu pegar aqui uma outra Bíblia. Eu tenho aqui, por exemplo, a Bíblia do expositor, olha só. Ainda sobra um espacinho, né? Então, interessante. Ela tem uma característica, você encontra ela em vários tipos de capas diferentes, capa bicolor, tem ela em duas cores, enfim, eu peguei toda preta, uma capa assim, um pouco fosca, né? Deixa eu aproximar um pouquinho aqui para vocês visualizarem. Aqui tem uma texturização aqui, não sei bem o que é isso. Tem aqui a letrinha dourada, uma Bíblia que tem um acabamento primoroso. A Editora Vida sempre capricha, né? Nas suas Bíblias. Bom, então vamos para o conteúdo, pessoal. Aquela encadernação tradicional, fitilha de marcação de página, Bíblia Ministerial. Então, a gente já percebe a cor verde aqui, né? O material da folha é uma folha boa, uma folha excelente. Bíblia Ministerial, uma Bíblia abrangente para toda a liderança, Editora Vida. Ficha catalográfica, a gente tem aqui informações que essa Bíblia, a primeira edição é de abril de 2016, tá? Não sei bem se a impressão dessa aqui é de 2016, depois eu posso até ver. Mas ela é a primeira edição de 2016. A gente tem um sumário trazendo não só os livros, mas os recursos também, de forma geral. Índices em ordem alfabética, prefácio à nova versão internacional, que é a tradução dessa Bíblia. Ela leva o texto NVI. A gente percebe que pelo fato dela ser larga, né, uma Bíblia um pouquinho mais larga, vou até pegar aqui a minha reguinha, deixa eu medir aqui, eu podia ter feito isso no início e acabei esquecendo. Mas olha só, ela tem exatamente, peraí que tá de cabeça para baixo, essa reguinha aqui é bem... Não, tá certo, porque eu que não estou enxergando. Ela tem, deixa eu ver, 18 centímetros e meio de largura. É uma Bíblia bem larga, né? E de altura, deixa eu ver, ela tem aí 24 centímetros. Então a Bíblia é grande e larga. E aí a gente percebe que a margem das páginas tem uma margem muito confortável. E o papel é um papel que não é transparente, não é aquele papel amarelado, é um papel branco mesmo, né? Então aqui a gente tem um prefácio à nova versão internacional. E aí a gente tem um guia como usar essa Bíblia. Eu sempre recomendo, se você comprar uma Bíblia de estudo, material, a primeira coisa que você tem que fazer é ler isso, né? Então ela já explica aqui que a Bíblia Ministerial foi projetada para preparar líderes eclesiásticos e para-eclesiásticos. Na verdade, todos em qualquer função ministerial com ferramentas práticas de precisão para conduzir questões ministeriais do dia a dia. O conteúdo não tem intenção de apresentar recursos exaustivos para cada tópico ministerial. Antes, o objetivo desta Bíblia é fornecer a líderes atarefados pontos de vista sucintos, sábios e aplicáveis quanto a facetas mais comuns da liderança cristã. Então, serve para pastores experientes, pastores iniciantes, líderes leigos, pessoas em qualquer
papel de liderança, missionários, sei lá, ministério de capelania, enfim. Então, qual é o material adicional que ela tem? Ela tem alguns tópicos, né? Trabalhando liderança espiritual, pregação, oração corporativa e discipulado, a vida espiritual do líder, pastoreando em situações específicas, evangelismo e justiça social, tá bom? Então, são os tópicos aí que essa Bíblia possui. Eu vou mostrar para vocês, claro, cada um desses tópicos. Vamos passando aqui. A gente tem 250 artigos nessa Bíblia que focam em diferentes facetas do ministério. Então a gente vai mostrar, e dentro desses 250 a gente tem aí algumas categorias, né? Então, como focar uma das 28 categorias? Então aqui a gente tem símbolos que nós vamos encontrar ao longo dos estudos, né? Liderança espiritual, pregação, oração corporativa, discipulado, a vida espiritual do líder, pastoreando situações específicas, evangelismo e justiça social. Bom, e aí acabando esse guia de recursos, a gente entra no Antigo Testamento. E aí cada livro tem uma introdução que traz o pano de fundo, a mensagem épica e um esboço. Sempre nessa cor verde. Olha só a margem, né? Igual eu falei para vocês, é até uma margem bem assim vantajosa, né? Bom, com relação ao tamanho da letra do texto bíblico, eu gostei. Tem uma letra muito confortável, uma letra praticamente aí de média caminhando para grande, né? E olha só o espaçamento, gente, uma Bíblia com uma diagramação muito legal. A gente tem o texto bíblico em 2 colunas, não é verso embaixo de verso, é texto corrido. Referências cruzadas na margem lateral. Então a gente tem referências cruzadas, nome do livro, número do capítulo e também o nome do livro, o número do capítulo na cor verde, em verde escuro, né? Então olha só que interessante, a gente tem muitas referências também. Vocês percebem que junto ao texto bíblico, né, a gente não tem notas de rodapé de estudo, não é uma Bíblia de estudo geral, é uma Bíblia que foca essa questão da liderança, né? Então, onde estão os estudos? Vamos lá. Vou mostrar para vocês aonde se concentram os estudos. Quando a gente chega no final de cada livro, então olha só, aqui em Gênesis é só texto bíblico, gente, só texto bíblico mesmo, mas aí os estudos estão aqui, ó, no final do livro. A gente chega em Gênesis 50, olha só a margem, né, o espaçamento, muito legal. E aí a gente tem liderança espiritual. Então, o sublime chamado para liderança espiritual. Então, a gente já entende aqui, ao final de Gênesis, um estudo, tem uma base aqui de um texto, né? Êxodo 13, 3, 9. E aí vai trabalhando alguns artigos com relação à liderança espiritual. Então, tem, por exemplo, o sublime chamado para liderança espiritual. E abaixo a gente tem o autor. Olha que interessante. Como saber se você foi chamado para a liderança espiritual? Então aqui tem um outro autor. E vai continuando, né? Tem aqui os pontos do chamado, conselhos a líderes relutantes. Tá vendo? Liderança radicada em confiança. E os estudos são bem assim completos. Liderança de servo, né? Como orgulho destrói a liderança. Então tem muita coisa aqui ao longo do texto. Olha só. Após aí o livro de Gênesis. Tem até um estudo aqui do Billy Graham, né? É baseado na vida e ministério de Billy Graham. Entramos aqui em Êxodo. Olha só que legal. E só o texto bíblico. Como eu disse para vocês, no texto bíblico a gente não encontra estudos. Olha só o texto bíblico mesmo, em 2 colunas, referências cruzadas na lateral, que tem o número da página, né, sempre embaixo. Achei que essa colocação ficou muito bacana. E aí quando a gente vai para o final de Êxodo, vamos lá, Êxodo, capítulo de número 40. Capítulo 40. A gente não tem estudos, no caso de Êxodo. Então vamos para Levítico, para ver se a gente encontra alguma coisa. Levítico também não tem. Números
Final de Números. Então ele vai intercalando também essa questão dos estudos. A gente tem aqui estudos ainda sobre liderança espiritual ao final de Números, e tem aqui uma referência bíblica, sempre baseando, né, em alguma passagem do livro anterior ou posterior. Então aqui a gente tem mais estudos, é o primeiro ponto, né, que é liderança espiritual, tá aqui o íconezinho que a gente viu lá no começo. Então vai trabalhar essa questão da liderança espiritual, ainda trabalhando sobre a arte de introduzir mudanças, por exemplo, temas ligados à liderança, tá bom? Ao final de Deuteronômio, a gente tem, ainda no tema liderança espiritual, desenvolvendo novos líderes. Então são estudos bem assim intencionais para o líder mesmo. É uma Bíblia voltada para o líder, para o pastor, em diversas esferas, em diversos graus aí, né? Então, olha só, 4 práticas para estimular novos líderes. Então tem uma que ouça sem filtrar, use discernimento. Então vai seguindo, né? Delegando tarefas a novos líderes. Então são estudos muito tops para liderança. Aí a gente dando continuidade, né? A gente tem aqui mais um recurso ao final aqui de 1 Samuel. A gente tem aqui a vida espiritual do líder. Disciplinas espirituais para líderes. E, gente, o estudo é muito completo, né? É um estudo completo que trabalha todos os pontos da liderança, desde a liderança, o cuidado do líder, até a parte prática mesmo, né? Então, você, líder, que quer ter uma Bíblia com esses recursos, tanto para a sua saúde, como também para a saúde do seu rebanho. Então, olha só, disciplina da desaceleração. Gente, muito interessante. Disciplina da guarda do descanso. Então são estudos muito completos, né? Aí a gente entra aqui em 2 Samuel. Então por toda a Bíblia, olha só, a gente caminha para o final de 1 Reis. Vale ressaltar que não tem notas de estudo. Vai trabalhar esses estudos aqui para a liderança, saúde espiritual e emocional dos líderes. Então traz aqui uma introdução e depois vai trabalhando artigos de diversos autores. Recuperando a esperança no ministério. Talvez aquele líder desanimado, né? Então, olha só, sempre alguns estudos que você pode fazer, até mesmo você que é líder de líderes, você que é pastor de pastores, você pode presentear aí o seu líder, o seu pastor, né? Olha só, guardando o coração. Você sente emoções profundas, você está atento aos momentos, sempre aqui com um subtópico destacado, uma diagramação muito bem feita, né? Monitorando o indicador emocional, isso é muito importante, né? Então, bem legal isso aí. Eu vou passar um pouquinho aqui em cada um deles para você conseguir ver. Liderança espiritual, orientando a igreja a contribuir. Então, já vai para essa parte da oferta. Sempre, gente, coloca aqui uma passagem bíblica de acordo com algum livro, algum capítulo anterior ou posterior. Então, aqui vai falar um pouquinho sobre essa parte da oferta na igreja, como orientar os liderados. Já é mais a parte prática de ministério mesmo. É difícil ensinar sobre o dinheiro. Então vai trazer, como pregar sobre contribuição. Talvez muita gente tenha dificuldade. Como falar sobre contribuição. Né? Como criar discípulos que contribuem generosamente. Muito legal, né? E aqui a gente entra em 2 Crônicas, né? Com a síntese. Como eu disse para vocês, depois disso a gente não encontra mais estudos. Aí o próximo vai estar aqui no finalzinho de Esdras. Olha que legal. Visão, valores e planejamento estratégico. Então, olha só, vai trabalhar um pouquinho essa visão, né? Então, um estudo muito bacana. São várias páginas de estudo, né? Como vocês viram. Depois a gente tem no final de Jó. Pastoreando os mentalmente doentes. Então, agora vai ser pastoreando em situações específicas, né? Já é um outro tema aqui. Então, tem aqui uma passagem de Jó. Vai trabalhar como pastorear os mentalmente doentes, né? A reação da igreja à doença mental. Então, um estudo muito, olha só, diretrizes importantes, ajudando as famílias mentalmente doentes. Essa parte é muito interessante. Questão espiritual, psicológica ou demoníaca? Muita gente tem dúvida, muitos pastores têm dúvidas sobre isso. Olha a quantidade de páginas, gente. Como pastorear alguém que sofre transtorno alimentar. Muitas situações específicas do pastoreio, né? Então aqui no final dos Salmos, por exemplo, a gente tem, olha só, pastoreando pessoas em situações de trauma, crise, suicídio, que também não é fácil.
Então é uma Bíblia também que lida muito com essa questão de aconselhamento. Porque pastor não é só púlpito, pastor não é só pregação. Tem a vida espiritual, a vida física do pastor, do líder e também essa parte de aconselhamento. Então é muito difícil. A crise causada por um trauma comunitário, por um desastre natural, por um suicídio, a prevenção, a crise causada por suicídio, cuidados posteriores, gravidez indesejada, crise causada por violência doméstica, estupro. Tem aqui pontos, olha só, que a pessoa pode manifestar, né? Enfim, muito interessante também, né? Então, ainda dentro desse tema, pastoreando em situações específicas, ao final de Isaías, pastoreando casais em crise, divorciados e solteiros. Tem aqui uma referência de Isaías, e aí o estudo para te auxiliar no pastoreio aí, de casais que estão prestes a separar, enfim, né? Até mesmo pais solteiros. Nossa, tem tanto tema, gente. É uma Bíblia tão completa. É uma verdadeira enciclopédia para os pastores aí, líderes, né? Bom, a gente também tem aqui já agora, a partir no final aqui de Jeremias, a gente tem a parte da pregação, né? Pregação, oração corporativa e discipulado. Fundamento de uma boa pregação. Então agora vai trabalhar um pouquinho sobre pregação. Olha só, um estudo muito legal. Como fazer um sermão, como organizar um sermão, como deve ser a organização, preparo, né? Um estudo bem homilético, né? Conclusão do sermão, esboço, enfim, te auxiliar muito nisso. E aí, ao final de Daniel, cultivando a oração por toda a igreja. Então agora a gente sai da pregação e vai para a oração, né? Como deve ser a oração, desenvolver uma estrutura, ser intencional, orações pastorais inadequadas. E aí, como aprofundar reuniões de orações coletivas. Gente, muito legal, né? Bom, a gente tem ainda, aqui ao final de Amós, evangelismo. Olha só que legal. Um guia para o evangelismo também. Como funciona a grande comissão. Estudos muito bem organizados, né? Como vocês já percebem, né? Já é no campo Ministério de Justiça e Compaixão, que é o evangelismo e justiça social, né? Bom, deixa eu caminhar aqui para o final. Malaquias, entramos agora no Novo Testamento. Tem aqui um estudo, né? Pregação, oração cooperativa e discipulado. Aí já vai entrar na parte do discipulado, baseado em Mateus 4. A visão do discipulado, que é muito importante na igreja, tem que ter. Então, o discipulado tem consciência de um chamado pessoal. Então, tem um estudo completo sobre como discipular na igreja, como o líder deve fazer, responsabilidade, diretrizes, enfim, né? Bom, ainda aqui no Novo Testamento, administrando conflitos. Aí é o tema liderança espiritual, né? Volta para essa parte do líder propriamente dito, né? 6 importantes habilidades de comunicação, né? 6 líderes ajudam as pessoas a lidar, aliás, maneiras não saudáveis de lidar com os conflitos. Aqui são os pontos, né? Então, muito legal também. Ao final de Marcos, a gente tem a continuidade, pastoreio e batalha espiritual. Eita! Como lidar com batalha espiritual. O pastoreio enfrenta muito isso, né? Retaliações. Bom, a gente tem também, olha só, formando e liderando equipes. Como liderar, como fazer tarefas para os líderes, né? Compromisso da liderança. Então tem muitos estudos aqui, sempre ao final de alguns livros, nem todos, vocês encontram esses recursos, né? Pastoreando família com caso de deficiência, é muito importante. Olha, como pastorear famílias que têm deficiente visual, deficiente auditivo, deficiente físico mesmo, né? Enfim, né? Então, muito legal também. Que é o final de Atos, o papel do pastor na evangelização. Muito bom também. Essa instrução é válida, né? Trabalhando exemplos no Novo Testamento. Aqui é o final deixa eu só ver o livro. De Romanos, pastoreando dependentes químicos e seus familiares. É outra situação complicada, né? A gente percebe também. Eu, como pastor, enfrentei muito dessas dificuldades, né? Eu sei como é. E eu não tinha essa Bíblia para me auxiliar. Então, olha essa situação. Pastoreio questões de sexualidade, né?
agora é o tema, pastoreando em situações específicas. Então, por exemplo, como pastorear na questão da homossexualidade, pessoas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, enfim. Muito interessante também. Ainda pastoreando em situações específicas, aqui é o final de Efésios, pastoreando casais e solteiros. Meu filho, o pastor lida com tudo isso. Agora na parte de evangelismo e justiça social, final aqui da carta de Paulo aos Colossenses, a gente tem aqui o papel da igreja na evangelização. Então parte do líder e chega até a igreja. A vida espiritual do líder, o caráter dos líderes, né, que é o final de 1 Timóteo, uma carta pastoral, né, 1 Timóteo, então tem aqui a questão do caráter, e o versículo base é lá de 1 Timóteo, que fala muito sobre isso. Bom, a gente chega aqui em 1 Pedro, também a questão de motivar voluntários que servem junto com você, líder. Então aqui tem um panorama muito interessante também para te auxiliar. Bom, a gente chega quase no finalzinho, a gente tem aqui a questão do Ministério de Missões também, né, que é muito importante. E aí a gente chega ao final da Bíblia, do texto bíblico Apocalipse 22. Ela tem mais de 2.000 páginas. E aí a gente tem alguns recursos no final que eu quero mostrar para vocês. Ela tem guias de recursos práticos. Aqui primeiro uma tabela de pesos e medidas. A gente tem um índice desses recursos. Eu vou mostrar um pouquinho de cada um deles para vocês. Aí vem com uma introdução depois. Aqui a gente tem eventos pastorais, é o primeiro recurso. Vai trazer aqui não só um esboço, mas vai trazer um guia para você saber como se proceder, você pastor, líder, em situações como, por exemplo, funerais, como, por exemplo, aí mostra aqui como pontos a lembrar sobre essa situação, textos bíblicos adequados para a situação, orientações para o funeral, um culto fúnebre, né? Aqui tem um esboço litúrgico, por exemplo, então é aquele manual de liturgia mesmo, manual do ministro, mas bem mais completo, não é só esboços, o que fazer e o que evitar, né? Então aqui vai mostrar como deve se proceder. E tem outras coisas aqui também, né, gente? Tem casamentos, né? Tem, enfim, outras coisas aqui voltadas a essa parte prática. E depois tem eventos eclesiásticos, que já são eventos ligados à igreja, né? Um guia de cerimônia. Então, por exemplo, a gente tem aqui batismo, da mesma forma como proceder no batismo, como o que fazer, textos bíblicos, enfim, né? Além de batismo, também tem dedicação de criança, enfim. Depois a gente tem os eventos familiares. Então, por exemplo, uma boda, tem até um guia aqui do que falar, né? Eu em breve vou estar celebrando um casamento, eu vou precisar disso, né? Enfim. E tem também um guia sobre a vida cristã. Além desse manual de cerimônia que eu mostrei para vocês, né? A gente tem aqui também um guia para a vida cristã, com relação a coisas da nossa vida mesmo, da vida do líder, para aplicar, às vezes, perguntas que as pessoas fazem, enfim, né? E aí tem essa parte de questões difíceis da vida, né? Se alguém... muitas pessoas nos questionam várias coisas e às vezes a gente não tem a resposta pronta ali. Aqui tem uma resposta prática sobre, por exemplo, como posso saber que Deus existe, né? Muito interessante. Ajudando pessoas a lidar com mudanças. Então tem um guia, por exemplo, morte, enfim. Aí, o que eles colocaram aqui? Achei isso bem legal. Colocou aqui o grau da causa de estresse de muitas pessoas. Isso ajuda muito a gente a identificar, por exemplo, depressão na vida das pessoas, ansiedade, enfim, né? Lista de livros recomendados para questões difíceis da vida. Então, aqui ele traz também uma lista de livros para auxiliar, né, para a gente indicar para as pessoas sobre diversos assuntos, né? Isso é muito legal também. Gente, ao final a gente tem um índice dos ensaios e tópicos. Então lembra aquele roteiro que eu trabalhei com vocês, né? Mostrei lá os estudos, começando por liderança espiritual, aí ele caminha, eu segui aqui em ordem canônica, então tem todos aqueles estudos. Se você quiser pesquisar por aqui,
para chegar lá no texto bíblico e já achar de primeira, você pode seguir por aqui. Então, roteiro 1, liderança espiritual, e a gente tem os temas, né, com relação a isso. Roteiro 2, oração, corporativa e discipular. Então tem sempre aqui, por exemplo, fundamentos da boa pregação, baseado em Jeremias 1, 4 ao 10. Tem a página, né? Então, muito legal. Roteiro 3, a vida espiritual do líder. Roteiro 4, pastoreando em situações específicas. Então tem aqui mentalmente doentes, elementos do pastoreio, situações de trauma, casais, sofrimento, enfim. Roteiro 5, evangelização e justiça social. E aí depois a gente tem a lista de colaboradores e em seguida uma concordância bíblica abreviada até chegar naquela lista de mapas da editora Vida, né? Então aqui a gente tem aqui a edição da Bíblia, ela foi impressa na Coreia do Sul. E aí a gente finaliza a Bíblia Ministerial. Vocês viram que tem recursos de montão para você, pastor, líder ou obreiro, ter uma verdadeira enciclopédia de assuntos ligados à vida ministerial. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim.